Bem-vindos ao FCast FMU Fanfaan Level Up. Nesse FCast, a gente fala dos bastidores da nossa comunidade, onde a gente apresenta os cursos, os professores, os projetos, um pouco das histórias, enfim, levando um pouquinho mais de conhecimento para você que está aí do outro lado acompanhando com a gente, querendo saber mais da nossa comunidade. Hoje, com a Escola de Direito. Dois queridos aqui com a gente, professora Lidiane Duca, professor Cauê Nogueira. Sejam muito bem-vindos. Vou falar para vocês que esses meninos do direito, eles aprontam muito aqui, gente. Eles fazem coisas bem legais. Mas vamos conhecer um pouquinho? Lidiane, conta pra gente um pouco dos seus desafios nesse novo momento da escola, mas contando também quanto tempo você está aqui, um pouquinho do que você faz, para a gente saber, principalmente para a nossa comunidade, conhecer quem é a Lidiane Duca. Conta para nós. Primeiro, professora Carminha, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. É um prazer estar aqui também. Bom, eu estou aqui na casa, já fez, né, 10 anos, vão fazer 11 anos. E eu comecei aqui na FMU como estudante, mas da pós-graduação. Então, egressa, gente, mais uma, ó, que legal. Eu sou egressa da pós-graduação aqui em Direito Empresarial e também do mestrado, né? Então, entrei aqui em 2014 como professora, em 2016 comecei a ajudar na coordenação e estou organizando os eventos desde então. Organizadora de eventos de direito. Gente, ela é super reconhecida por esse trabalho, que é um trabalho incrível que ela faz. A gente nem estava, eu me lembro muito disso, na questão de fazer lives, nem era tão popular assim, naquela época que a gente teve Covid, e a Lidiane já fazia mil coisas, já era referência. No meu, ela não sabe disso, vou revelar. No meu celular está escrito assim, Lidiane, especialista em eventos. Nossa! Ó, tá vendo? Olha só. Tá Lid Eventos. Não é? Tá bem assim. Sim. Muito legal. E o professor Cauê Nogueira, que delícia ter você aqui também com a gente. O professor também é egresso, agora eu já vou dar, né? Um spoiler. E conta para nós como é que é, um pouquinho do Cauê, quem é o Cauê e quanto tempo você está aqui. Fala um pouquinho disso para a gente. Primeiro, agradecer o convite da professora Carminha, a professora Lidiane, né, duas queridas e super envolvidas nos eventos, né? Que dá para colocar também Carminha Eventos e Lid Eventos. Mas a minha história na FMU foi até curiosa, porque eu sou formado em letras pela Universidade de São Paulo, mas sempre quis fazer direito. Meu avô é advogado, né? Foi advogado. E prestei o vestibular de novo para a USP e tinha conseguido. Estava felizão, falei, eu vou fazer letras e direito, né? E vai ser super legal. E pouco antes da matrícula me falaram que você não pode ter duas. Você não pode fazer duas ao mesmo tempo. Então, né, você fala, mas e agora? Eu queria fazer direito, tenho letras, mas não concluí letras, também não vou jogar tudo fora, todos os créditos das letras fora, para mudar para direito, que foi até o que o funcionário falou, né? Ele falou, você pode se inscrever em direito. E a gente cancela tudo que você tem em letras. E eu já tinha 3 anos de letras, 4 anos de letras. Eu falei, qual é a alternativa? Eu falei, tem a FMU, né, que é super reconhecida e tal. Eu tinha um monte de amigos que estudavam aqui na época. Falei, vou para a FMU, que aí eu consigo fazer junto. E aí fiz letras e direito junto. E muito tempo depois acabei fazendo filosofia também. Mas o início foi letras e direito quase que simultâneo. Depois eu emendei a pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal aqui e não saí mais, né? A gente entra na FMU e nunca sai. Não é? A gente vai... Aí a gente começa a escrever história também, é muito legal. Fazer parte, né? Do outro lado. O que é muito legal. Escola de Direito, nota máxima no MEC. Como é que a gente fala hoje, cada vez mais prática, desde o primeiro dia. Tem muita coisa para contar, vocês fazem bastante coisa. O que você trouxe para apresentar nesse FCast de hoje, Lid? Bom, eu conversei com o professor Cauê e a gente decidiu um tema, né? O professor Cauê é professor de Direito Penal e Processo Penal. E a gente queria falar um pouquinho sobre advocacia penal. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre o interesse dos alunos, que a gente vê que é bastante procurado o direito penal, principalmente os alunos que ingressam. Eles sempre falam, eu quero ser advogado criminal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o direito penal. Bom, já temos um jargão, né? Direito penal é mais legal. Isso
É o padrão aqui, é sempre essa brincadeira clássica. Mas reflete um pouco essa primeira percepção. Porque dificilmente alguém vira advogado já pensando, né, eu vou ser tributarista. Né? Você pergunta para uma criança de 10 anos, o que você vai ser? Eu vou trabalhar com impostos, é o meu sonho. Né? Não, eu vou cuidar de contratos, né? É isso que eu desejo para o meu... Mas, às vezes, ele fala, não, eu quero ser igual aquele seriado, né? Eu quero ser igual aquele que aparece chutando a porta do tribunal. Bom, no primeiro dia de aula, eu sempre falo para os alunos, eu lamento decepcioná-los, a gente aqui não chuta a porta de tribunal, não chega com prova de última hora, isso é proibido no nosso sistema. Mas o direito penal é o que mais se aproxima desse imaginário que é passado pelas séries, sobretudo americanas, porque o nosso sistema de justiça é muito diferente do americano. É muito menos oral, é muito mais isso que a professora Lidiane, que é civilista e tal, talvez é possível passar a vida sem fazer uma sustentação oral. Verdade. Eu posso passar a vida sem ver o juiz. Eu fiz uma sustentação oral a minha vida inteira. Então, Olha é comum isso acontecer, né? Porque é um direito, a gente brinca, ele é mais burocrático. Sim. É um direito técnico, escrito, você e o computador e os livros e as pesquisas, né? Então, é mais nessa linha. Agora, o direito penal consegue fugir um pouquinho dessa regra no tribunal do júri. Porque os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo tribunal do júri, não por um juiz, né? Por um grupo de pessoas leigas, comuns, né? Eu fui jurado 15 anos. Acho que por isso até que eu acabei gostando. Então, essa parte tem mais aquela pegada do espetáculo, né? Tem mais aquilo das séries americanas, tem mais o show, tem mais o convencimento, tem mais a oratória, tem mais... Até as vestes são diferentes, né? Você não vai de terno, você tem uma roupa diferente, é tudo muito teatralizado. E aí acaba se aproximando mais do que as pessoas imaginam que é o direito. Agora, o direito penal também tem outros ramos que são mais, vamos chamar de comuns. Então, professor, mas eu não gosto de tribunal de júri, eu não gosto de ficar lá dando show, xingando, né? Porque a gente assiste um tribunal do júri e é aberto, todos vocês podem assistir. É público, a sessão é pública. Aí vai olhar o defensor e o promotor vão se matando, berrando, se xingando. E você, nossa, eles se odeiam. A gente tomava café na salinha do fundo, era contando piada e dando risada. Ninguém se odeia. É tudo um grande show. Mas a gente tem ramos do direito que não, que são mais burocráticos mesmo. Né? Que são ramos que você vai peticionar mais, que você vai... Crimes e atuar com públicos que são muito diversos, dependendo da área. Então... Também tem esse ponto, né? Poxa, eu sou criminalista, então, como dizem, eu sou porta de cadeia. Não tem nada a ver, tem vários ramos, inclusive esse. Você pode se especializar em tráfico de drogas. Eu só vou trabalhar com tráfico de drogas. Foi algo que eu nunca trabalhei por questões pessoais, né? Não gosto. Porque é uma lei específica para tráfico de drogas. Então, não, tem advogados que só atuam em tráfico de drogas. Tem advogados que só atuam em crimes do colarinho branco. A gente viu muito, né, do advogado dos políticos e tal. Sim. Esses são os ricos, tá, pessoal? De maneira geral, esses são os que ficam ricos. Crime do colarinho branco é uma área legal. Ainda mais no nosso país, né? Tem bastante cliente. Então, é uma outra advocacia, né? Que não tem nada a ver. Você vai ter que circular por outros meios. E tem uma advocacia que é mais geral, do cara que... brigou com outro no bar, teve uma briga de trânsito, tem uma lesão corporal, a gente também tem um juizado especial criminal, no GCRIM, para crimes que não são tão graves. E é um outro ramo de especialização. Então, o direito penal é um universo gigantesco. E dentro desse universo, a gente vai para aquilo que a gente gosta. Eu acabei, talvez pelos 15 anos de tribunal do júri, de jurado, me interessando pelo tribunal do júri. Sim. Então, eu gosto muito de tribunal do júri, né? Mas reconheço que tem áreas totalmente diferentes dentro do próprio direito penal. E uma dúvida aqui, como o FCast ele vai para toda a nossa comunidade, sim, então o Tribunal do Júri, professor Cauê, pode trazer uma dúvida para a comunidade, para os nossos alunos, para os alunos que não são do direito. O Tribunal do Júri, você falou que é para crimes dolosos contra a vida. Como que funciona, né? É o homicídio, é qualquer tipo de homicídio, não é? Não, excelente pergunta, né? Principalmente para quem está iniciando os estudos ou é de outra área. Quando a gente fala em dolo, né? Como
as redes de TV gostam de dizer é vontade. É um pouco mais complicado do que isso, porque você pode assumir o risco de produzir um determinado resultado e isso também se enquadra como vontade. Mas tem a ver com vontade. Né? Não é algo que você fez sem querer. É algo que você fez com algum grau de desejo ou que pelo menos não se importava se aquele resultado acontecesse. Todo crime que é cometido com essa vontade e que é contra a vida vai para o tribunal do júri. O tribunal do júri é composto por, na verdade, 21 jurados e 7 são sorteados para o dia. Então, a gente tem ali 7 jurados que vão, no dia, ser sorteado. A verdade é que dificilmente tinham os 21 presentes, mas dentre aqueles presentes, sorteávamos 7 jurados. E esses 7 compõem, né, o tribunal do júri e são os 7 que decidem. Não é um juiz. O juiz não interfere. Pergunta de leiga agora, né? Bem leiga. E daí a gente vê assim, de fato, quando você está como jurado, você não pode se comunicar com outras pessoas. Vocês comem, vocês dormem durante o período, porque a gente sabe que, não sei se aqui também tem casos que demoram mais que 24 horas. Tem casos de uma semana. E tal. E durante esse período tem que ficar lá. Conta aí, como vivem os jurados? Conte para nós. Tem que ficar aqui. Eu mesmo já fiquei de um dia para o outro. Graças a Deus, nunca peguei uma semana. Tem julgamentos de uma semana. Tá. Mas eu já fiquei de um dia para o outro. Você tem quartos no tribunal. Olha isso. Olha. Na Barra Funda, num subsolo, né? Tem os quartinhos, você fica ali bem alojado. Os quartos são ótimos. A alimentação também é ótima. A gente para de tempos em tempos. Almoço, lanche, janta. Depois, no outro dia não tem, né? Alguém vai falar café da manhã. Tem, mas não é no plenário. Normalmente começa à tarde, o plenário, ele não começa de manhã. E a gente fica isolado. Então, enquanto está lá, tem que ficar. Até a primeira vez que isso aconteceu, acho que eu tinha 20 anos, morava com meus pais. Uau. E aí para uma viatura na minha casa, à tarde da noite, já era 10 a 11 horas da noite, e pede para minha mãe fazer uma mala. Olha, ele vai ter que ficar. Né? Ele foi convocado, o tribunal não acabou. Ah, mas ele está bem? Não, ele está ótimo. É o padrão. Imagina, gente. Né? Aí vai a viatura e pegou a sacolinha e me traz. Então, você fica incomunicável e não pode conversar nem com os outros jurados sobre o caso. Se você conversar com os jurados, qualquer pessoa sobre o caso, você anula o julgamento inteiro. Tem que começar do zero com outros jurados. Então, eles são bem sérios com isso. Até eu falei, né? Poxa, a gente vai para a sala do café e fica um brincando com o outro. Fica um brincando com o outro porque não pode falar sobre o caso. Qualquer um que fale qualquer coisa sobre o caso vai anular o julgamento. E aí, imagina o custo em tempo, em recursos para o Estado realocar, reagendar, refazer tudo, né, que diz respeito a isso. Então, tem sim no Brasil igual em outros países, né? Fica incomunicável, tem que ficar preso. Claro que você não fica numa cela, você fica num quartinho confortável no tribunal. Você não sai nem do prédio do tribunal. E na hora da decisão? É em conjunto? É separado também? Isso é diferente do direito americano. Né? No direito americano, eles gostam de falar em consenso. Nós chegamos a um consenso e é tal coisa. E se não chegar em consenso, ele está absolvido. Não, aqui no Brasil não tem consenso, porque um não conversa com o outro. Tá. Então, sentam os 7 numa mesa, presidida pelo juiz, que seria o 8º, né? O advogado de defesa, o promotor. E o juiz faz algumas perguntas. Então, fulano de tal, que é o réu, matou ciclano? Você recebe uma ficha, sim ou não? Igual aqueles jogos de tabuleiro. Sim ou não? Passa o saquinho, você coloca a ficha que você escolheu num saquinho, descarta a outra. Igual o jogo, parece um jogo. Tá. O juiz embaralha tudo, mistura tudo, joga as fichinhas, 5 sims, 2 não. Todo mundo junta as fichas de novo, redistribui sim ou não, e nova pergunta, e nova pergunta, e nova pergunta, e nova pergunta. Então, no Brasil, é pela maioria simples. Né? E a gente fala da soberania do tribunal do júri. O que os jurados decidirem, nem os tribunais mudam. É muito legal. Então, se o jurado falou, não, ele é inocente. Não, mas ele confessou. Não importa. Os jurados disseram que ele é inocente. Ah, não, mas eu vou recorrer para o STJ, né? Não vai. O STJ não pode mudar. Se os jurados disseram que ele é inocente, ele é inocente. Não, eu vou para o STF. Não vai. Não pode mudar. Se os jurados disseram que ele é inocente... Mas nunca pode fazer nada com o júri? Pode.
Imagine que o júri claramente tenha votado contra as provas nos autos. Eu até participei de um que aconteceu. Um tribunal pode dissolver e pedir para ter um novo julgamento, mas ele não pode alterar a decisão. Ele fala, essa decisão é completamente absurda, vai ter que julgar de novo, mas não pode mudar. E esse caso teve uma vez... É muito legal a dinâmica do Tribunal do Júri, porque é a nossa dinâmica de vida, da sociedade. Não são advogados, eles não estão preocupados com a lei, com o que é o certo juridicamente, é o que é o certo socialmente, naquele caso. E teve uma vez que o réu confessou, depois foi em juízo, ele falou que tinha sido ele, na nossa frente. A promotoria pediu a condenação, a defesa pediu a condenação, claro, queria uma pena menor, mas ela pediu... Todo mundo queria a condenação. Aí a juíza pergunta, mas foi ele que matou? E aí tem 6 sim e 1 não. Eu falei, gente, alguém não entendeu. Alguém não entendeu a pergunta, porque ele falou que foi ele, o outro falou que foi ele, o outro falou que foi ele, a defesa falou que foi ele. Todo mundo falou que foi ele. Até ele falou que foi ele. Como é que tem esse não? E fiquei com aquilo na cabeça, me martelando, era aluno do direito. E aí chegou no final e eu com medo de anular todo o julgamento, falei, mas já teve a sentença, eu não anulo mais o julgamento. Saíam os jurados juntos, né? Mas saem normal, para pegar o ônibus, para pegar o metrô. A gente sai, né? Não sai por trás, escondido e tal. Não, sai todo mundo bonitinho junto. E eu não me aguentei. Pessoal, me dá um minuto. Olha, desculpa, eu sei que a gente não pode falar sobre isso, né? Mas eu preciso saber. Quem que falou que não foi? Porque até ele falou que foi. E aí uma moça riu. Ah, e fui eu. Você não entendeu a pergunta? Entendi. Mas é que o meu irmão trabalha na mesma profissão que ele. Eu sei que é uma profissão estressante demais. E aí eu vi meu irmão nele e falei que não tinha sido. A senhora falou, professor, que loucura então. Mas isso é o Tribunal do Júri. É identidade. Se você faz com que os jurados se identifiquem com a vítima, o réu é condenado. Se você faz com que os jurados se identifiquem com o réu, ele é absolvido. Ninguém condena a si mesmo. Isso eu posso, né? Depois de 20 anos eu posso dizer. Ninguém condena a si mesmo. Se eu achar que eu poderia ter feito aquilo, ele está absolvido. E esse é o desafio do advogado especializado em Tribunal do Júri, é gerar essa identidade, é falar, olha, veja se você nessa situação não faria algo assim. Porque se nessa situação você fizer algo assim, talvez não seja tão errado o que ele fez. Esse é o jogo, né? Tanto que a gente escolhe os jurados, não como nos Estados Unidos, que tem empresas especializadas, né? Fazem um levantamento da vida, olha, essa aqui está mais propensa a isso, esse está mais propenso àquilo. A gente não tem esse grau. Mas, na hora, eu posso dizer que eu não quero aquela pessoa, enquanto advogado de defesa, ou mesmo enquanto promotoria. Olha, desculpa, está dispensado, com os meus agradecimentos por ter comparecido, você não vai. E muitas vezes essa é uma escolha estratégica, porque às vezes foi um crime cometido por uma mulher, e aí todo mundo acha, então vamos fazer um grupo de jurados masculino, porque eles vão condenar. É ao contrário. As mulheres condenam mais mulheres do que os homens. Então, a gente vai buscar um grupo, né? Se eu sou promotoria, eu vou buscar ter o máximo de mulheres possível. Porque a mulher vai olhar e vai falar, eu não faria o que ela fez nessa situação. E vai condenar com facilidade. O homem pode olhar e falar, eu não sei exatamente como eu me portaria na situação, o que ela passou, isso para mim não faz tanto sentido, eu não tenho essa vivência. Então, eu não sei, não vou me meter, vou dar o benefício da dúvida. Tudo isso é levado em consideração. Então, o Tribunal do Júri é o que eu falei, é o mais próximo daquelas séries americanas que a gente vê, é o Tribunal do Júri. É o que tem mais emoção, mais ação, mais discurso, mais show. O restante é bastante burocrático. Exceto o direito de família, a professora Lidiane até atua. É verdade. Eu tive o desprazer de ir numa audiência de família, eu falei, meu Deus, mas tá mais baixo que o direito penal. Era um xingando o outro, quase se batendo, e o criminalista assustado na mesa. Fica, né? Olhei para o meu colega e falei, é assim mesmo? São divórcios litigiosos, alimentos, às vezes tem algumas pode falar melhor. que... Não é? Isso acaba pegando. Mas, gente, que nem a série, sabe quando acaba, assim, que você fala, não, bem agora, já vai deixar o gostinho de quero mais, né? Vamos falar aqui, com certeza, desse tipo também, né?
do direito, que olha para a família, da vara da família, que deve ter muita história para contar. Muita. E a gente precisa aprender muito, né? Porque todos nós, com certeza, vamos nos colocar nesse lugar. Adorei isso, né? Que a gente acaba se colocando no lugar. É assim mesmo. Então, eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais, os recados que vocês queiram dar. Fiquem à vontade para se despedir, então, desse FCast, porque terá com direito muito mais. Muito obrigada, professora Carminha, pela recepção, professor Cauê, por aceitar o convite de estar aqui conosco também. É isso, só agradecimentos. Também faço minhas as palavras da professora Lidiane, agradecer a professora Carminha, a professora Lidiane, sempre um prazer, né, estar aqui e deixar o convite aos nossos ouvintes, né, aqueles que estão nos assistindo. FMU não acaba, né? A gente entra, faz o curso, volta, trabalha, é uma grande família, como dizem. A gente está sempre vivo, né, e é cíclico. Então, só tenho a agradecer pela oportunidade de contar um pouquinho da nossa história aqui na FMU. Muito bom ouvi-los, né, gente? É bom vê-los. Então, venham conhecê-los de perto, tomar um café com esse pessoal todo do direito. Tem um monte de gente, um monte de coisa. Inclusive, eles fazem júri simulado, não é isso? Fazemos. Ai, aguardem que nós vamos falar dos eventos de direito. Vocês vão ver tanta coisa bacana que eles fazem. Então, venham para cá, venham conhecer, venham ver de pertinho e bater um papo, né, com esse pessoal. Não posso deixar de falar que se você precisar de alguma ajuda jurídica e tal, a gente tem um núcleo da Escola de Direito que nos ajuda, que a gente também vai trazer para conversar, para você conhecer um bocadinho mais, tá? Então é isso, Escola de Direito, prática desde o primeiro dia. As duas palavrinhas definem a Escola de Direito: tradição e inovação. São as duas palavras de ordem que eles têm trabalhado cada vez mais nessa nova performance da escola, de tudo que tem aqui para vocês conhecerem e poderem estudarem, avaliarem, usarem. Nós estamos aqui para que vocês possam usar cada vez mais a nova Escola de Direito. Então, prazer ter você aqui com a gente. Curta, compartilha, comenta, dê a sua sugestão para os nossos FCasts. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo.